Queria pedir para você abrir a Bíblia, ou acompanhar aqui, né? Marcos capítulo 6, versos 4 e 5. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Por que eu decidi falar sobre honra? E procurei um título que fosse sugestivo. E Deus me deu esse, procurando o diamante da honra. Porque nós vivemos numa sociedade de desonra, irmãos. Na sociedade hoje, filhos não respeitam pais. Batem boca com os pais. Falam alto com os pais. Alguns xingam os pais. Filhos não respeitam pais. Cidadãos não respeitam as leis. Isso não é só no Brasil, não. A gente tem muitas vezes uma visão tupiniquim, né? Recalcada de achar que isso é algo que acontece no Brasil. Não, isso acontece no mundo inteiro. O século XXI é marcado por desonra. As pessoas desonram autoridades, alunos desrespeitam professores. Os velhos são desonrados pelos mais jovens. As pessoas não tratam das pessoas segundo a sua posição. Acontece que a desonra, ela tem muitas consequências. E quando a gente lê o texto de Jesus, Jesus voltou para a sua cidade, onde Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E logo que ele é batizado e enviado pelo Espírito Santo, ele começa a fazer milagres aos borbotões em toda a Galileia. Mas quando ele chega na sua terra, ele entra na sinagoga de Nazaré. Eu não sei se vocês sabiam, mas até hoje nas sinagogas o rabino não vai ler o texto que ele quiser. Existe uma sequência. A Torá toda é lida ao longo de um ano. E no dia que Jesus entrou, propositadamente, porque o Espírito Santo estava nele, o texto que ele leu foi esse texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. As pessoas ouviram aquilo, provavelmente nem deram muito conta, conheciam aquele texto. E logo depois que era lido o texto, o rabino vinha e pregava. Mais ou menos como a gente faz aqui. Então as pessoas estavam totalmente desinteressadas. Vai falar do Messias, que o Messias virá. Mas naquele dia algo aconteceu. Naquele dia, quando ele terminou de ler o texto da Torá, ele disse: hoje se cumpriu em mim o texto que foi lido. As pessoas não podiam acreditar no que estavam ouvindo, né? Será que ele está dizendo o que eu entendi? Viravam para o lado e falaram assim: será que ele está falando o que eu entendi ou será que eu estou ficando louco? E foram dando um pouco mais de corda para ele. E o texto diz que quanto mais ele falava, as pessoas se maravilhavam. Mas de repente começaram a falar: mas espera lá, esse daí não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que, se fosse nos dias de hoje, que jogava bola com meu filho? Não era aquele que fez a mobília da minha casa? Para com isso, o que deu nesse homem? Está doido agora? Vem aqui dizer que ele é o Messias. E quando e começam a interpelá-lo, a ficar bravo com ele. E é nesse momento que Jesus faz a declaração: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Naquele momento Jesus está deixando claro que
pecado que eles estavam cometendo com ele, contra ele, era um pecado de desonra. E hoje eu quero falar especificamente sobre a desonra a Deus e sobre a honra a Deus. Quais as consequências na vida daquele povo? A razão para a qual Jesus veio neste mundo não pôde se cumprir na vida deles. E eu vou então refletir com vocês, porque hoje é um tempo da gente olhar para dentro de nós e perguntar para si mesmo. Ninguém pensar em ninguém, né? Quando eu li esse texto, Deus começou a falar comigo, Deus falou de mim. Não falou de nenhum de vocês, falou de mim. E eu quero que você reflita se há algo que você esteja fazendo que possa causar a desonra a Deus. Eu quero começar definindo a palavra honra no grego timê. Literalmente significa peso, peso em ouro, valorização. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse uma barra de 1 quilo de ouro, você deixaria numa gaveta qualquer? Sim ou não? Por que não? Por quê? Porque é valioso. Se você tivesse uma barra de ouro na sua casa, você poria onde? Num cofre. Porque aquilo tem valor demais. Eu quero dizer para vocês que aquilo que é valioso para nós, nós não guardamos em gavetas de quinquilharias. Você não guarda o ouro junto de canetas estragadas, não é? Carteiras antigas, sem dinheiro. Você põe num lugar especial. Honrar significa literalmente valorizar, considerar importante, precioso. Jesus é o maior tesouro que o homem pode ter. E quando os seus conterrâneos o viram, ainda que se maravilhassem das suas palavras, eles não o valorizaram. O oposto da honra é a banalização. O trataram como se fosse alguém banal, como se fosse alguém qualquer. Pera lá, você é aquele moleque que vivia subindo em árvores. Agora vem aqui para dizer que é o Messias. E Jesus disse: todo profeta tem honra, menos na sua casa, menos entre os seus conterrâneos, menos entre os seus vizinhos e parentes. Aonde começa a origem? Qual é a origem da honra? Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Jesus está falando claramente que a verdadeira honra sai da onde? De onde, irmãos? Do coração. Jesus está falando, o Senhor está falando para o povo de Israel: esse povo me honra de lábios. Eles têm rituais, mas eles não me honram de verdade. O seu coração está distante de mim. Não existe melhor maneira de você honrar a Deus do que amá-lo, do que desejá-lo. O extremo da honra é a adoração. O extremo da desonra é a humilhação. O extremo da honra, diga o extremo da honra, é a adoração. O extremo da desonra é a humilhação. Deus está dizendo: eu não quero bajulação. Porque quando a honra é de lábios, é bajulação. Eu quero um povo que me adore em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, se você não souber honrar a Deus,
você não saberá honrar ninguém. E quando alguém honra, usa de protocolo. Eu vejo às vezes filho chamando o pai de o cara o escambau. As pessoas tratam os mais velhos, e aí mano? Que mano? Mano de quem? Se você não souber tratar a Deus, você não vai saber tratar ninguém. E nós vivemos num tempo, há pouco tempo atrás, nós tivemos na Copa do Mundo, uma das maiores desonras que eu já vi. Eu fiquei chocado com o que as pessoas no estádio fizeram com a presidente da República. Desonra traz consequências. E Deus deixa claro que a honra verdadeira vem do coração. E queridos, Deus quer que nós o busquemos, que nós nos humilhemos e que nós digamos a Ele: Senhor, me ajuda a honrar o Teu nome na minha vida. Amém? Não existe melhor maneira de você honrar ao Senhor do que você ler a sua palavra. Nós estamos numa maratona. Se você está atrasado ou nem começou, comece. Porque se você diz que Deus é importante e você não lê os seus conselhos, se você diz que Deus é importante e você não está nem aí para a opinião dele em relação às coisas, se você crê que ele é Deus e você olha para a palavra dele e interpreta segundo a tua vontade, que honra é essa? Quais são as consequências da desonra? Em Marcos 6, versos 4 e 5, o texto está claramente: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A verdade é que eles eram preconceituosos. Eles tinham uma imagem de como seria o Messias. E eles chegaram perto demais de Jesus quando ele era um menino. Embora tenha sido um menino perfeito, ele era um menino como outro qualquer. Certamente correu, brincou, subiu em árvores. E no momento em que ele vem investido de autoridade, a fama dele já tinha chegado dos milagres que eles estavam operando. Eles não puderam crer, irmãos. A primeira consequência da desonra a Deus é não receber os benefícios que ele tem para dar. O texto de Isaías 61, quando ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados, e me enviou para curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos, a trocar as vestes de luto por vestes de louvor. Amém ou não? Ele veio para fazer os milagres, para tocar nas pessoas, para transformar as pessoas. E ali, literalmente, eu fiquei chocado quando eu leio a Bíblia dizendo: ele não pôde fazer nenhum milagre. Diga para a pessoa do teu lado: a desonra amarra as mãos do Cristo e impede que ele opere na sua vida. Aí talvez você vá dizer assim: mas pastor, às vezes eu tenho incredulidade, eu luto com incredulidade. Todos nós lutamos. Não tem ninguém que diante de uma enfermidade não estremeça. Não tem ninguém que diante de uma dificuldade não tema o pior. Mas a honra a Deus é você não se entregar aos sentimentos. Dizer: Senhor, não importa o meu sentimento, importa a tua palavra. Senhor, não importa o que eu sinto, importa que eu sei que o Senhor é um Deus de palavra e cumpre o que prometeu. Amém ou não? Jesus veio para operar na nossa vida completamente. A Lília sempre pergunta para mim, concernente a tantas promessas que Deus tem para mim, ela fala: você não tem dúvidas? E eu às vezes falo para ela: muitas. Mas para mim, andar por fé não é andar por sentimentos.
eu ajo como quem crê, ainda que a minha alma esteja dilacerada. Isso é honra para Deus. Porque quando você lê a palavra e sabe que Deus falou, que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir, você diz: eu não vou andar pelos meus sentimentos, eu vou andar pela tua palavra. Quando Pedro recebeu a ordem de jogar a rede, a sua razão dizia que aquilo era insano. Afinal de contas, o que Jesus entendia de pesca? Afinal de contas, ele já tinha esvaído todos os seus instrumentos, todo o seu expertise, todas as suas habilidades, mas ele disse: sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Querido, está na hora da igreja honrar o Senhor com obediência à palavra e crer que Jesus é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu na nossa vida, amém ou não? Você crê nisso? Diga eu creio. Aplauda o Senhor, diga eu creio na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Lucas 4, 16 a 30, eu vou ler o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Diga para a pessoa ao teu lado: boa notícia. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Diga: você pode ser livre. E a restauração de vista aos cegos. Diga: você pode ter um milagre. Para pôr em liberdade os oprimidos. Diga: você pode ser livre. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Diga: graça. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom, outro país. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, também em outro país. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse lugar aonde levaram Jesus, hoje é chamado de o Monte do Precipício. Quem já foi comigo a Israel, já estiveram lá. As pessoas estiveram comigo nesse lugar. Ficaram tão indignados. Primeiro eles se aproximaram dele com um approach bem de dúvida mesmo. Vamos ver se ele é bom mesmo. Estão dizendo aí que você está fazendo todos esses milagres em Cafarnaum. Por que você não faz aqui? Prova, prova, prova. Não é assim que se aproxima de Deus. Quando a gente duvida daquilo que Deus tem prometido, é afronta e desonra. Em alguns momentos, Jesus encontrou pessoas que tinham dificuldade de crer. Teve o caso de uma pessoa que disse: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Quando você diz para Deus: o problema não é o Senhor, o problema sou eu. Eu tenho dificuldade de crer, me ajuda na pequena fé. O Senhor vai te ajudar e vai aumentar a sua fé e vai completar a obra. Mas se você chegar para Ele dizendo: prova, fez mesmo, duvido. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele veio para proclamar libertação aos cativos. Você quer ter uma vida livre? Quantos querem ter uma vida livre? Deixa eu te dizer uma coisa: não há nada que afronte mais a Deus do que duvidar da sua promessa. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não existe maneira nenhuma de agradar a Deus mais, ou melhor,
do que pela fé. Diga para a pessoa ao teu lado: fé não é sentir. Diga: fé é obedecer. Amém? Porque a nossa alma é o palco da batalha. É onde as lutas acontecem. E o inimigo, quando ele se levanta para destruir a sua vida, ele vai trabalhar na sua alma. Mas você não pode controlar o que você pensa, mas você pode controlar o que você fala. Amém? Está tendo dificuldade de crer? Está amedrontado? Declare a palavra de Deus. Diga: Senhor, não importa o que eu sinto, importa o que a tua palavra diz. Amém? Desonra a Deus acontece quando duvidamos de quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer. E a desonra daquele povo, em primeiro lugar, foi ao testemunho. A fama de Jesus já corria em toda a Galileia. Todo mundo sabia que Ele já estava fazendo aquilo. E no entanto, quando eles se aproximaram dele, perceberam que Ele era quem Ele era. O filho de José, o carpinteiro, aí, eles mudaram de figura. Podia ser qualquer outro, mas quando viram aquele jovem, que era o menino que brincou com os filhos deles, se levantaram contra e o desonraram. Nunca desonre a Deus duvidando de um testemunho. Porque Deus ainda opera hoje, meu querido. Quando você ouvir um testemunho de fé, de cura, quem não diga assim: ah, duvido. Diga: eu creio, eu quero para mim também, amém ou não? Porque não é o homem que opera, é o Senhor que opera. Porque Ele honra a sua palavra. E aquele que crê na sua palavra vai receber o seu milagre, amém ou não? A igreja precisa parar de relativizar. Deus é capaz de fazer e quer fazer hoje na sua vida. Diga para a pessoa do teu lado: honre ao Senhor. E você vai experimentar os milagres que Ele tem para a tua vida. A desonra também foi mais do que quanto ao testemunho, foi quanto à palavra de Deus. Porque Jesus cumpria todos os quesitos dos profetas, inclusive de Isaías 61. Porque não é qualquer um que vai abrir os olhos dos cegos, não é qualquer um que levanta os paralíticos, não é qualquer um que ressuscita os mortos. Mas nem mesmo isso foi capaz de fazer com que aqueles líderes entendessem que Jesus era o Messias. Jesus veio para libertar, e eles não foram libertos. Jesus veio para salvar, e eles não foram salvos. Jesus veio para fazer milagres, e Ele não pôde fazer nenhum milagre. Você tem honrado a Deus? Ou você é daqueles que vive proferindo palavras contrárias àquilo que a Bíblia diz? Meu conselho para você hoje: se arrependa, leia a palavra. Mas leia a palavra de uma outra maneira. Não leia a palavra para dizer: isso eu creio. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quantos de vocês já tiveram aquela caixinha de promessas na sua casa? Eu me lembro que eu adorava brincar naquelas caixinhas de promessa. Aí eu ficava orando, né? Porque eu tinha a ideia de que se eu pegasse um versículo ruim, era para mim, eu estava ralado. Então a gente ficava escolhendo, né? Quando pegava, dava uma lidinha, via que não era, falando: não, esse não é de Deus. Até pegar um bom, né? Era mais ou menos assim, como se você achasse que de todas as promessas que lá estavam, só que você tirasse e fosse sua. Esses dias eu estava meditando nesse texto e Deus falou assim: filho, todas aquelas promessas eram, você não precisava pegar aquilo achando que aquela era para você. Todas as promessas que estão na palavra de Deus são para você. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, diga: eu creio. Por isso, quando você lê a palavra, você deve ler com grande expectativa, para dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim aqui? Qual é a bênção que está escondida aqui para a minha vida?
E quando você faz desse jeito, Deus se agrada. E Ele pode cumprir o propósito para o qual Jesus veio. Pregar boas novas, libertar os cativos, salvar os pecadores. Eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia que honraram a Deus e dos benefícios que receberam. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 8, versos 7 a 10. E aqui fala de um oficial romano, um centurião. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Este homem era um pagão. Ele era um romano. E Jesus, o quartel-general de Jesus era em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade importante, porque era uma alfândega. As pessoas que passavam, vinham do sul, indo ao norte para fazer comércio, passavam por lá. E portanto havia certamente pelo menos um destacamento de soldados romanos. Não só o centurião, mas os seus soldados. Mas muito provavelmente havia outros também. Mas o fato é que este homem ouviu falar de Jesus. Certamente ele conheceu alguém a quem Jesus curou, ou alguém que tinha um parente a quem Jesus curou. E quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima com protocolo. Ele entende perfeitamente que Jesus não é um ser qualquer. Então, quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, meu servo está à morte, está sofrendo de dores. Ele era um paralítico, na verdade, estava tendo muitas dores. E Jesus diz: eu vou curá-lo, eu vou até a sua casa. E nesse momento esse homem honra a Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno que tu vás à minha casa. Veja que coisa linda. Ele era um líder romano, um dominador, e ele se humilha e honra Jesus e o eleva a um patamar superior ao seu. E aí ele diz: eu sou um homem de autoridade. Quando eu digo para um servo meu vai, ele vai. Quando eu digo para o meu servo vem, ele vem. Se eu digo para o meu servo faz, ele faz. Basta a tua palavra e eu sei que o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado da fé dele. Você já pensou, irmãos, você deixar Deus impactado, Deus falar assim: uau, que fé é essa? Vamos ter que curar. Vamos ter que operar o milagre, amém ou não? Queridos, Jesus ainda faz isso hoje. Quantos estão dispostos a dizer: Senhor, basta que o Senhor dê uma ordem e a tua palavra vai se cumprir na minha vida, amém? Isto é honrar. Isto é honrar. Este homem honrou Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele simplesmente ouviu falar. E ele vem e o honra. Qual foi a consequência da honra? Eu digo para você, a primeira consequência da honra é a promoção. Quando você honra a Deus, e a Bíblia diz: honra a quem honra. A bênção de Deus vem para aqueles que o honram. E o Senhor me mandou dizer: está na hora da igreja parar de questionar a palavra de Deus e honrar aquilo que Deus escreveu. Amém ou não? Deus
escreveu, isso é um decreto. Nós não podemos enfiar dentro da nossa cabeça uma fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que ouvimos, por aquilo que nos expomos. Se você se expuser à palavra de Deus, a fé, ouvir palavras de fé, você vai crescer na fé, meu irmão. E você vai passar para um patamar onde você vai tocar em Deus e vai ser abençoado por Ele, amém ou não? Como Deus quer operar na sua vida, Ele ainda hoje tem boa nova para contar. Ainda hoje Ele liberta, ainda hoje Ele cura. Ainda hoje Ele abre os olhos dos cegos, amém? Diga para a pessoa ao teu lado, honrar significa obedecer. A gente que é pai, né? Eu só tenho uma filha, mas quem tem mais de um filho sabe, né? Que tem filho que é obediente. E tem filho que é rebelde, sim ou não? Adivinha quem se dá melhor? Quem? O obediente. Eu era daquele tipo de filho que eu queria tudo bater a cabeça. Não, eu quero decidir, eu vou bater a cabeça. Bate muito a cabeça. Por isso que estou careca. Mas o filho obediente, ele não apanha, ele não entra em encrenca, ele evita situações que vão trazer para ele transtorno. Seja um filho obediente do Pai Celestial. Se você é daquele tipo de temperamento que tudo quer pagar para ver, eu quero te dizer, não paga para ver com Deus não, que você vai perder. Ele está certo e você está errado. Ele é bom e nós somos maus, amém ou não? Honrar a Deus é obedecer. Aquele centurião foi obediente. Chegou diante do Senhor e o honrou, reconhecendo ser Ele superior. E Jesus ficou impactado com a sua fé. E a Bíblia diz que quando ele chega na sua casa, no dia seguinte, um servo correu e disse: seu filho está curado, seu filho está curado. Aí ele falou: que horas aconteceu isso? Exatamente na hora em que Jesus comandou. Eu tenho certeza que aquele homem não só recebeu a cura do seu servo, mas ele recebeu a sua salvação. Amém? Não tenha medo de se colocar diante daqueles que afrontam a palavra. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas afrontam a palavra e os crentes se acovardam. Eu não estou dizendo que você deva assumir postura de entrar em guerra, em beligerância por tema qualquer, mas não recue daquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Quem tem compromisso com a sua palavra vai receber as suas bênçãos. Amém? Há uma outra pessoa que honrou muito a Jesus também. Uma mulher sírio-fenícia, na verdade era grega, mas que morava na região ali da Síria ou do Líbano. Fenícia é Líbano, Sírio, você já sabe. Sírio-fenícia significa na região, naquela época era um lugar só. No capítulo 7 de Marcos, versos 27 a 30, nós lemos: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, diga desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Interessante, Jesus, é a única vez na Bíblia que é mencionado que Jesus saiu de Israel. E ele foi para a fronteira, o que hoje pode ser ali Líbano ou Síria, para descansar. E foi com seus discípulos.
E de repente chega uma mulher e começa a gritar que quer falar com Jesus, e os discípulos tentam impedi-la, e ela continua se esforçando e chamando, e Jesus não dá muita atenção para ela, e depois de um tempo ela fez tanta balbúrdia que Jesus então dá atenção para ela. E Jesus atesta. É interessante isso. Deus às vezes gosta de testar a gente. Diga para a pessoa do teu lado: Deus gosta de testar a gente. Diga, não é para saber o que há em nós, porque Ele já sabe, mas para que nós saibamos o que queremos. Sim ou não? Tem muita gente que vai pedir uma bênção para Deus, já chega pedindo desculpa. Senhor, eu sei que eu não mereço, se o Senhor não quiser dar, também não precisa. Aí depois fala, não, Deus não quis. Ó, estou pedindo, mas não mereço. Então, se o Senhor não quiser dar, sinta-se à vontade. Você já viu o filho fazer isso para o pai? Chega no Natal, olha pai, eu queria isso, mas o senhor tem dinheiro, o senhor pode, mas pensando bem, não precisa, não mereço, tal. Filho que é filho, fala, eu quero. Mas você não mereceu, você não foi bem na escola, não importa, eu quero. Aquela mulher foi assim. E quando Jesus fala, mas não é justo, vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Irmãos, eu fico imaginando se fosse hoje. Jesus ia sair de lá algemado. Preconceito racial. Preconceito com as mulheres. Ele sairia dali algemado, né? Que fobia seria essa, né? Ginecofobia. Ou misoginia, né? Que é ódio às mulheres. A verdade é que aquela mulher não ficou. Prega amor, mas de amor não tem nada. Já pensou assim? Não é mais ou menos assim? Fala de amor, mas de amor não tem nada. Jesus, tudo bem, eu sou cachorrinha. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. E as tuas migalhas são suficientes para libertar a minha filha. Que coisa extraordinária. As duas pessoas das quais Jesus se impactou, ou com as quais ele se impressionou, eram duas pessoas pagãs. Um centurião romano e uma mulher grega, certamente uma politeísta. Mas chegou perto de Jesus e falou, eu sei que o Senhor tem para me dar, porque ela chamou ele de Senhor, não foi com desonra não, foi com humilhação. Eu sei que o Senhor tem o que eu preciso, e eu quero, porque eu amo a minha filha e eu quero que ela seja curada. E Jesus resistiu, os discípulos tentaram impedi-la, mas ela continuou pedindo, até que Jesus falou, pode ir porque ela já está liberta. Amém ou não? Quantos aqui querem, em nome de Jesus, estar aos pés de Jesus até que Ele opere o milagre que você precisa? Isso é honrá-lo. Num tempo de incredulidade, onde as pessoas descreem, crer no Senhor não é melhor, não existe melhor maneira de honrá-lo do que agir por fé e por obediência. Se ela tivesse desonrado a Jesus, sua filha não seria curada. No entanto, ela honrou, continuou crendo, continuou pedindo, e o resultado, um grande elogio de Jesus. Eu creio que ela já era salva naquele momento. E a cura milagrosa da sua filha. Terceira pessoa que eu quero citar, que honrou muito a Jesus, foi o ladrão da cruz. A crucificação era o modus operandi, a maneira de matar, onde a pessoa era extremamente humilhada. A crucificação sempre acontecia num lugar alto, num lugar de grande afluência
Porque o morto crucificado deveria não só perder a vida, mas servir de exemplo que não poderia enfrentar os romanos. E naquele dia, Jesus estava sendo ladeado por 2 criminosos políticos. Eles não eram simplesmente ladrões ou salteadores. Certamente eles eram criminosos que haviam se levantado contra o Império Romano e considerados perigosos e, portanto, deveriam ser motivo, espetáculo, para exemplo dos demais que não deveriam se opor a Roma. E no primeiro momento, Jesus está lá no meio. E enquanto Jesus está tendo os últimos momentos da sua obra de salvação, naquele momento Jesus estava sofrendo literalmente o abandono do Pai. Porque naquele momento é quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele é o momento extremo da humilhação de Jesus. E de repente, algo acontece. Que um dos 2, que começou zombando também, muda o seu coração, porque de alguma maneira, ele olhou para Jesus e o Espírito falou a ele. Ele estava olhando um homem no final da sua vida, todo dilacerado, nu, ensanguentado, e ele diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não existe maior honra do que essa. Ele viu Jesus no seu estado supremo de humilhação e o reconheceu como Filho de Deus. E disse: quando entrares no teu reino, tu és o rei, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você honra ao Senhor quando você faz dele o seu rei. Você honra ao Senhor quando você o declara como Senhor da sua vida. Você honra ao Senhor quando você diz: eu quero estar onde tu estiveres. O dia que você entregou tua vida para Jesus, o dia que você entregou o leme do teu barco para Ele, o dia que você diz assim: Senhor, eu não quero viver longe de Ti, ainda que todos digam, ainda que o mundo se levante para dizer que Tu não és o Filho de Deus, eu digo com a minha boca e creio com todas as fibras do meu coração: Tu és o Senhor da minha vida. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. E o Senhor diz para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém ou não? A maior de todas as bênçãos que um crente pode ter é a vida eterna. E hoje, meu querido, as pessoas estão zombando de Jesus, zombando do cristianismo, zombando da sua palavra. Não se cale diante das afrontas. Nós temos que respeitar o direito de quem quer que seja, o de crer ou de não crer. Mas ninguém vai falar do meu Senhor na minha frente e eu vou me calar. Porque eu vou honrá-lo, porque é Ele quem me salvou. É Ele quem tem cuidado de mim, Ele quem me deu a vida. Por isso eu vou honrá-lo até o fim, amém? Diga a pessoa do teu lado: honra ao Senhor. Eu quero te dizer, meu amado, ainda que Deus seja um Deus de graça, nós devemos honrá-lo com arrependimento dos nossos pecados. Ainda que Deus seja um Deus de graça, nós devemos honrá-lo crendo na sua palavra. Ainda que Deus seja um Deus de graça, devemos honrá-lo reconhecendo o seu poder e a sua santidade. Quando você honra ao Senhor, Ele promete a honra a quem honra. Tem muita gente que quer a honra dos homens, se preocupa com o aval dos homens, se preocupa com o apoio da sociedade.
Isso é uma coisa, esse tipo de coisa é pertinente para adolescente. Mas não para homens e mulheres maduros. Se você tem tido vergonha do Senhor, isso é uma desonra. E Ele está conclamando a Igreja Batista Palavra Viva hoje a honrá-lo como o Criador de todos nós, mas também como Salvador, como aquele que é capaz de mudar o destino da tua vida. E não existe melhor maneira de honrá-lo do que dizendo: eu creio na tua palavra. Ainda que demore para que as coisas se cumpram, porque nós não entendemos todas as coisas. Mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém ou não? Deus é capaz de fazer um rebuliço na tua história. E você vai honrá-lo, seja na hora da luta, seja na hora da provação, da provação, da privação. E vai dizer: Senhor, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, amém ou não? Ele cuida da tua vida, Ele se importa com você. Ele tem uma boa notícia para você: você não está sozinho. Invocar-me-eis e me achareis quando me invocardes de todo o coração. Amém.